Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos. Mais uma semaninha que passou, né? No meio das dificuldades, a gente tá se superando aí um pouco mais. E como que foi o desafio aí, pessoal? Alguns aí me questionaram algumas situações, outros aí já não falaram nada. Conseguiram fazer o desafio aí? Até a hora de hoje, eu vou estar começando aí falando um pouco da resolução do exercício do desafio da semana passada, tá? E já deixando aí já uma deixa que essa semana aí vai ter mais um desafio, hein? Um atrás do outro, que Deus o livre, né? Então, pessoal, é, o desafio ali da semana passada que eu deixei ali para vocês, ele incorporou ali tanto da parte circuitos 1 como da circuitos 2 ali para vocês, né? Com uma parte do circuito sendo sério, outra parte paralelo, né? E tinha ficado 5 questões ali para vocês estarem resolvendo. Eu vou finalizar então essa parte aqui com vocês. Lembrando que quando voltar às aulas, eu vou estar resolvendo esse exercício no quadro junto com vocês também. Para a gente ter um pouco esse feedback de como que foi o exercício de vocês aí. E vamos conversando aí pelo chat. A chamada hoje novamente vai ser feita aí pelo chat. Eu vou estar online durante a aula aí, pessoal. E qualquer dúvida, por favor, vão entrando em contato aí comigo, tá bom? Então, pessoal, no desafio, a primeira questão era responder qual é a resistência equivalente da parte do equivalente 1 e 2 e a total. Como que a gente conseguiria resolver isso? Até se vocês puderem pegar a resolução que eu coloquei no WhatsApp ali para vocês, essa resolução ali é o que eu vou estar explicando aqui como que foi feito, e deste modo aí possivelmente vocês conseguem entender um pouco melhor, né? Então, você vai achar a resistência equivalente 1, que é a parte séria. Para achar essa resistência 1 equivalente 1, será somada a R1, R2 e R3, que dá um valor de 35 ohms. Achando esse valor, pessoal, você tem o valor da resistência 1, né? Daí vamos partir para a resistência 2, para achar essa resistência 2, a resistência equivalente 2, né? Essa é um pouco mais complicada, porque ela é aquela parte paralela, né? Que foi visto na última aula. Ela tem algumas macetes matemáticos ali, sabe? Para você conseguir resolver ela. Que seria aquela forma que é 1 sobre a resistência equivalente 2, que é igual a 1 sobre a R4, mais 1 sobre R5, mais 1 sobre R6, né? E para resolver essa fração, ou é somado direto na calculadora, que vai dar um valor, daí você inverte a fração para tirar aquele 1 que está em cima da resistência equivalente ali, no começo, entende? Se vocês verem como eu resolvi, ali conforme foi, eu tirei o mínimo múltiplo comum do 10, do 15 e do 10 também, né, que são a parte de baixo das frações. O mínimo múltiplo comum que deu ali foi de 30, né, o valor de 30. E esse 30 que fica embaixo da fração, eu divido pelo valor de baixo e multiplico pelo valor de cima da fração, que daí dá o 3, mais o 2 e mais o 3 ali, né, pessoal? Acredito que essa é a parte matemática, né? Então, se alguém tiver um pouco de dificuldade para resolver essas questões de fração, pessoal, eu indico vocês estarem buscando ali um pouco dessas resolução matemática, porque isso às vezes vai estar implicando para vocês. A parte de fração ali é um pouco mais difícil para você conseguir resolver. Na calculadora, se pegar uma calculadora que tem a fração, você resolve direto ela, entende? Mas assim é mais difícil. Mas ali no exercício que eu passei, pessoal, está resolvido bem passo a passo. Que daí ele vai dar um valor de 8 sobre 30. Daí eu simplifico esse valor, né? Que daria 4 sobre 15. Porém, o valor vai ficar 1 sobre resistência equivalente 2 igual a 4 sobre 15, né? E eu tenho que eliminar aquele 1 que está sobre a resistência equivalente 2. Por isso que daí eu pego e inverto a fração, né? 15 sobre 4, que daí vai dar a resistência equivalente 2 igual a 15 sobre 4. Na verdade, você não está invertendo, pessoal, você está fazendo uma regra matemática. Entende? Como é o valor de 1 que está ali em cima, é só inverter. Se fosse um outro valor, teria uma outra regra, você teria que dar sequência no cálculo, entende?
mas não vem ao caso, porque o caso da nossa fórmula vai ser sempre 1 ali sobre a resistência equivalente. Tranquilo? Desta forma que a gente conseguiu achar o 3,75 ohms, que é a resistência equivalente 2, pessoal. Então a gente tem a resistência equivalente 1, a resistência equivalente 2. Que nem está no desenho que eu deixei da aula passada, a resistência equivalente 1 com a 2 está em série. Então dessa forma a gente consegue, somando as duas resistências, a gente vai já achar a resistência equivalente total, que dá um valor de 38,75 ohms de resistência total, que é só somar a resistência equivalente 1 e 2. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Nessa parte, essa parte é a mais complicada ali para vocês, tá? E se você errar essa parte, você vai errar o restante das contas inteiras. Então, se tiver alguma dúvida, já me questiona aqui, que a gente já consegue pegar o fio da meada, tá bom? E dando sequência ali, né? A questão B, ele pede para resolver encontrar a corrente total do circuito. Então, a gente tem a resistência total, que é a resistência equivalente somando a 1 e a 2, né? E a gente tem a tensão total do circuito. Então, com esses dois valores, a gente usa a fórmula ali de corrente igual a tensão dividido pela resistência, que a gente vai estar encontrando o valor da corrente total, que é 5,68 ampere. É bem tranquilo. Quando você consegue achar o valor da resistência equivalente 1 e 2, e daí encontra a resistência equivalente total, é mais fácil de chegar nesses valores, né? Daí ali seguindo, ele pede o valor da corrente em R1. Aí, como a parte de R1 é a parte da resistência em série, a corrente total do circuito é a corrente que está passando ali, né? Então ali não tem divisão de corrente, então é tranquilo. Daí a mesma corrente total, a mesma corrente em R1, que é 5,68. Tranquilo, pessoal? Agora, continuando ali, a questão D vai pedir o valor da corrente R5. Então, com os valores que a gente tem até agora calculado, a gente não consegue achar o valor da corrente que passa em R5. Essa é uma pegadinha, que daí teria que resolver a questão E para conseguir achar o valor da corrente em R5. O que seria a questão E? Ela pede qual a tensão em R4, 5 e 6. Como elas estão, essa parte equivalente 2 ali, elas estão em paralelo, a tensão que está tanto em R4, 5 e 6 é igual. E para encontrar esse valor da tensão, a gente tem o valor da resistência equivalente e a gente tem o valor da corrente total, que é a corrente total que passa na malha, né? Então a gente consegue calcular o valor da queda de tensão ali, que no caso ali dá 21,3 volts. Agora, achando esse valor da queda de tensão nessa malha, a gente consegue achar o valor da corrente que passa em R5, que ali a respeito da mesma forma, né, de corrente é igual a tensão que está na resistência equivalente 2 dividido pela resistência 5, a gente consegue achar o valor de 1,42 ampere, que é o valor que passa por R5. Tranquilo? Esses valores, pessoal, a gente consegue fazer várias perguntas aqui. A gente podia fazer umas 10 perguntas, achar o valor de todas as resistências, dar uns cálculos enormes ali, entende? A minha ideia é não deixar fazer desta forma aqui para vocês, justamente senão às vezes começa a ficar muito longo. A ideia é a gente conseguir pegar o fio da meada ali, entende? Então, o valor desses desafios aqui, os valores estão ali publicados no Whats, a resolução também está ali. E o desafio dessa semana vai ser bem parecido, com valores diferentes, porém se você seguir as fórmulas e entender como que o circuito funciona, vocês vão conseguir resolver o desafio dessa semana. Tranquilo? E também, já aproveitando aqui que a gente está aqui online, eu já gostaria de colocar, se vocês colocassem ali no Whats, conseguir fazer, não conseguir fazer, para mim já ter noção de como vocês estão também desenvolvendo os exercícios, entende, pessoal? Senão daí aí mais pra frente a gente vai dar andamento nas aulas e no fim acabou ficando pendente dessa parte. Então me avise se não conseguir resolver o que aconteceu, pra gente já tá verificando isso e se possível aí já resolver, tá bom?
E caso contrário, a gente tenha mais dificuldade nas próximas aulas, possivelmente aí que as primeiras aulas a gente resolve no quadro, isso resolve junto. Vamos deixar umas aulas para a gente fazer isso em sala, resolver esses exercícios e pegar bem certinho isso, tá? Legal, pessoal? Esses desafios aí são bastante importantes para a sequência da aula e para o desenvolvimento de vocês com esses cálculos, entende? É, então, vamos estar conversando no chat ali, então, pessoal, se deu bom ou não o desafio. E aqui eu vou continuar a aula, então, continuando ali na apostila, né? Se agora vocês puderem pegar a apostila, é a aula 9, e eu já vou falar da aula 9 e da aula 10, que fala dos aparelhos de medição de grandezas elétricas, entende? Eu estou dando uma adiantada aqui, pessoal, porque eu sei que quando a gente voltar a ter aulas presenciais, a gente vai ter que demandar um pouco esse conteúdo lá também. Eu entendo que online ele tem certas dificuldades aqui, tem umas perguntas que às vezes a gente não consegue esclarecer muito bem. A parte de cálculo também é um pouco complicada. Eu vou deixar um tempo, pode ficar tranquilo, tá? Vamos deixar um tempo aí nas próximas aulas para voltar um pouco e pegar esse conteúdo bem. Vamos tentar fazer essas aulas online funcionar também, pessoal. Eu tenho um pouco de dificuldade às vezes para explicar o conteúdo aqui online para vocês. Mas eu tô ali, tô no WhatsApp, tô no chat aí, vamos me perguntando, tá? A gente, na medida do possível, a gente tenta resolver aí todos os problemas aí pra gente sair dessa junto aí, beleza? Então, vamos dar sequência aqui na aula. Como a aula vai continuar falando aqui das grandezas, pessoal, justamente isso que eu quero começar falando um pouco de medição. O que seria uma medição, né? A medição para ser feita é um procedimento experimental. Você vai estar usando um aparelho ou alguma coisa para testar, pelo qual o valor momentâneo de uma grandeza física é determinando como um múltiplo ou uma submúltiplo, uma comparação para se encontrar uma unidade daquele que você deseja através do aparelho que está fazendo, porque você está medindo, né? E essa grandeza você pode encontrar, fazer medição de tensão, medição de corrente, resistência, capacitância, que é dos capacitores, a indutância, o tempo também, né? Frequência. São alguns exemplos de grandezas que a gente consegue fazer medições com aparelhos. A especificação de uma medida pode requerer informações acerca de grandezas como tempo e temperatura e pressão. Um exemplo desse, assim, pessoal, é que você pode fazer por comparações, né? Eu vou querer saber um valor de temperatura, mas eu tenho uma constante de tempo. Os aparelhos já conseguem fazer essas medições, às vezes, dependendo da medição que você vai fazer, né? Que se tem uma outra grandeza envolvida, né? Você consegue saber o valor. Um exemplo dos multímetros, né? Fazer a medição de tensão ou uma medição de potência, mas eu consigo medir a tensão e a corrente. Então, internamente, ele já faz o cálculo e já vai te fornecer no display o valor da potência ali absorvida. Acontece isso com os analisadores de energia, que você coloca a medição de tensão e as garras para medir as correntes que estão passando no circuito. E dali para frente ele faz todo o procedimento necessário para saber potência, pico, tempo que tem o período que tem o pico maior de carga na empresa e assim por diante. Mais para frente a gente vai estar se aprofundando um pouco mais, aí eu vou estar explicando um pouco mais o analisador de energia para vocês, pessoal. Tranquilo? Aqui eu tô falando um pouco, não tá na apostila ainda, sabe? Tô tentando dar uma introdução pro conteúdo que vai vir na apostila ali da aula 9. Então, continuando aqui, grandezas, né? A gente falou de grandezas, mas quem que definiu isso, né? Metro. Tá, é uma unidade mundial de medida, mas como que foi definido isso? Então, lá nos anos 70, pessoal, foi realizada uma assembleia lá na França, solicitada pela própria Academia Francesa de Ciências, né,
que desenvolveu um sistema de unidades que fosse adequado para o uso internacional, um sistema para ter um padrão mundialmente. Porém, começou isso lá na Europa e foi feito várias medições, pés, metros, milímetros, centímetros, e foi feito um estudo todo aprofundado disso, e nesse sistema internacional de unidades, né, foi criado todas essas unidades, como tensão, corrente, unidades de metros, e assim por diante, né. Porém, só apenas em 1960 o Brasil participou pela primeira vez de um congresso que foi para fazer essa adequação, que estava sendo feita essa adequação mundialmente, né? E foi ali então que se criou o sistema internacional e foi aplicado no Brasil, né? O sistema internacional já tinha sido criado lá nos anos de 1790, desculpa. Ali em 1790, que já tinha sido criado lá nas assembleias lá na França, mas apenas em 1960, aí praticamente 160 anos depois que o Brasil entrou nesse sistema internacional. E consequentemente o Brasil teve que fazer um instituto interno para fazer essa padronização de medidas nacionalmente, né? Que foi criado em 1961 o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, o INPM, né? Hoje é o designado como Instituto Nacional de Metrologia, que é o INMETRO, né? Ao qual cabe a responsabilidade de manter atualizado o quadro geral de unidades e resolver todas as dúvidas de quem interpreta essas unidades. Então, se você tem alguma dúvida de alguma medida, eu sou um engenheiro, estou desenvolvendo alguma coisa, não está batendo essas medidas porque tem como fazer de uma forma diferente. Claro, não é qualquer dúvida também, né? Mas dúvidas mais aprofundadas a respeito de unidades de medidas, o Inmetro é o órgão responsável para te solucionar esses problemas. Mas dificilmente vai ter, porque isso já vem lá da Europa de muitos anos atrás e não tem esses problemas. O que teve já foi revisto, né? Então seria o Inmetro que faz essa revisão. Até quando você tem uma parte de consumo, também tem o selo do Inmetro, ele falando do consumo em geladeiras, equipamentos domésticos. Então o Inmetro ele faz toda essa verificação e padronização de unidades e medidas. Então, mas o nosso foco é nos instrumentos de medição elétrica, né? De momento não tem nada importante aí da parte de metro para a gente fazer medição, né? Então, os instrumentos de medição elétrica é um dispositivo que permite um estado de um fenômeno físico, um exemplo é a intensidade de corrente, corresponder ao outro, né? Um movimento, um aquecimento, uma tensão, uma potência, sendo esse, porém, acessível aos sentidos humanos, a visão. Então, o que seria isso? O aparelho vai pegar um fenômeno físico, vai ler pelo aparelho e vai mostrar para o operador, que seria nós, e vamos estar no display esses valores, que vai ser feito tomada a decisão, né? Não, o valor está ok, o valor não está ok. Esse que é o intuito dos instrumentos. Portanto, no instrumento é um dispositivo utilizado para uma medição, sozinho ou em conjunto, com outros dispositivos complementares, sendo um conjunto completo desses instrumentos e outros equipamentos acoplados para executar a medição específica, denominado sistema de medição. O método de medição, por sua vez, é uma sequência lógica de operações, descritas genericamente e aplicadas na execução de medições. A utilização correta dos instrumentos de medidas elétricas depende da escolha do instrumento. Isso permite a medida correta das grandezas sem pôr em risco a vida do operador e a integridade do equipamento. Então, pessoal, é importante. Eu vou medir tensão, eu pego o equipamento para medir tensão. Se eu tenho um multímetro, que a gente vai estar explicando um pouco mais cedo para frente, eu vou colocar na escala de tensão para medir a tensão. Quando eu vou medir corrente, que eu preciso abrir o circuito, eu vou colocar na escala de corrente. É importante nunca inverter essa sequência, beleza? Sempre que for fazer uma medição, tenha em mente o que eu vou medir, qual a escala que eu vou medir no meu equipamento e qual a grandeza que eu estou medindo, beleza?
Porque a medição ela é realizada geralmente em 99%, só exceto para medir continuidade. Para fazer essas medições você vai usar um equipamento, um instrumento e vai fazer a medição no circuito energizado. Então, importante, sempre que for fazer a medição, ter noção do que você está medindo, com o que você está medindo e aonde está medindo. Beleza? E sempre, pessoal, mais uma situação. Eu vou medir qual que é a faixa de tensão que tem no aparelho no circuito que eu estou medindo. 200 volts? A escala do meu equipamento tem que estar em 200 volts. É 10 ampere? Vou colocar na escala de 10 ampere. Nunca vou colocar uma escala menor para medir uma tensão maior. Isso vai ocasionar também a queima do equipamento. Beleza? Mesma coisa, medir corrente com a escala em tensão. Vai queimar o equipamento. Mas o menor dos problemas é a queima do equipamento. O equipamento você vai lá e compra outro. Mas você vai estar manuseando o equipamento com as mãos. Então essa medição pode ocasionar danos na sua mão, choque elétrico e que Deus o livre aí outros acidentes piores. Então sempre, pessoal, com luva, com cuidado, saber o que está medindo, nunca improvisar, tanto na medição como na instalação. Não improvisa, a parte elétrica não é a área que você vai fazer improviso. Eu tenho que gastar, vou gastar, beleza, vai gastar, é isso mesmo, não tem para onde fugir. Nunca, pessoal, economize dessa forma. Economize pesquisando preços em fornecedores diferentes, mas manter a qualidade das suas instalações e da tua medição. Não comprar qualquer instrumento para fazer medição também. Toma cuidado, compra geralmente marcas conhecidas. Evite comprar equipamentos que não sejam de marcas conhecidas, que não sejam certificados. Isso pode causar danos sérios para vocês e que Deus o livre perder uma mão aí por causa de uma economia boba. Então, pessoal, sempre com cuidado, com atenção e usando os equipamentos corretos, usando os equipamentos de proteção. Isso é muito importante, beleza? Então, seguindo aqui, né? A gente já falou que cada grandeza é medida com equipamento diferente ou com multímetro com escalas diferentes. A introdução dos aparelhos no circuito da medida modifica a resistência total oferecida ao resto do circuito. E isso modifica a grandeza que você quer medir. O que significa isso? Se eu vou medir corrente, eu vou abrir o circuito. Quando eu abro esse circuito, o meu equipamento ele vai fazer a medição. Mas para isso ele vai ter uma resistência interna, pessoal. E isso pode ocasionar desvios na medição. Por isso que equipamentos normatizados, o desvio vai ser mínimo possível. Então não vai afetar a tua medição. O uso de cada um desses aparelhos de medida deve observar as capacidades de utilização do manual de operação do equipamento. Para a medição de qualificação e identificação das grandezas, utilizamos alguns instrumentos para determinar esses valores. Então, agora vamos iniciar nossa aula da apostila. O que seria, pessoal? Então podem abrir ali a apostila na aula 9, que é aparelhos para testar e medir grandezas elétricas, parte 1. Ali na apostila, senhores, a gente tem algumas formas de fazer testes de funcionamento em lâmpadas, ver se o circuito é energizado. Eu particularmente não recomendo. O ideal é sempre fazer medição com aparelhos adequados, não improvisar, conforme eu já falei. Porém, na apostila eles colocaram esses aparelhos para fazer testes. É uma forma de fazer um teste rápido, numa emergência também, né? Então, não é sempre que você vai ter um equipamento para fazer medição, então é possível fazer alguns testes de funcionamento, mas vamos evitar, pessoal. Se tem um multímetro, vamos usar o multímetro, um aparelho, um amperímetro, um voltímetro, beleza? Então vamos iniciar aí a parte da apostila. Eu vou estar lendo aqui, mas eu vou parando durante os parágrafos ali para explicando o que está identificado ali, tá bom? Se vocês quiserem acompanhando ali na apostila, lendo junto, beleza? Então,
Há uma dica de extrema importância quando se trata de manuseio de aparelhos eletrônicos. Sempre ler com extrema atenção os manuais dos aparelhos antes de utilizá-los. No manual do aparelho que serão encontradas as informações necessárias para a sua correta utilização, tornando o seu uso mais precioso e seguro possíveis. Além de trazer essa informação sobre o que o aparelho pode ou não fazer e em quais condições deve ser utilizado. Em aparelhos de teste e medição de grandezas elétricas, deve-se fazer averiações, calibrações sempre, seguindo as recomendações do fabricante, para garantir o seu bom funcionamento. Então, pessoal, já parando aqui um pouco antes de terminar toda a leitura. Sempre que você comprar equipamento, tanto eletrônico, aparelho de fazer medição, qualquer situação dessa, leia o manual, até mesmo uma TV, leia o manual. Às vezes tem funções importantes que você não sabe, que poderia estar agilizando o seu manuseio, a sua execução, como também para conhecer o equipamento que você tem. Às vezes você vai medir uma corrente muito alta e o teu equipamento aí não é capaz de fazer essa medição. Você vai saber, não, esse meu aparelho não faz, eu vou ter que ter outro aparelho para fazer isso. Então conheça o que você tem, as tuas ferramentas. Sempre conheça o que você tem dentro da tua caixa, beleza? Parte de calibração. O que seria isso? Por norma, os equipamentos devem ser feito calibração uma vez por ano. O que seria essa calibração? Você, com o passar do tempo, está usando, manuseando seus aparelhos e eles acabam caindo, molhando, batendo, tendo alguns problemas que podem ocasionar danos internos. Esses danos podem alterar os valores medidos e até mesmo com o uso dele, às vezes ele pode ter alguma distorção interna com tantos usos. Então, uma vez por ano, o adequado é sempre mandar para algum fabricante, para alguém que faça, algum laboratório que faça essa calibração do aparelho e certifique que ele está em perfeito funcionamento. Não, ele não está, mas foi feita as correções necessárias, esse equipamento já pode ser usado da forma adequada. Então, daí por diante, vocês já podem estar utilizando seu equipamento sem problema nenhum. E também, pessoal, o equipamento sofreu uma grande queda, molhou, manda para calibrar antes do prazo também, para evitar que esse aparelho faça medidas erradas. Ele pode ocasionar queimas de equipamentos, outros equipamentos, ou até mesmo danos a vocês. Uma fuga de energia, né? Já pensou se derrubar um equipamento, ele quebra e está dando uma fuga, e você vai fazer uma medição ali em 380 e essa fuga você acaba sofrendo ela, né? Então isso é dolorido e é desastroso também. Imagina você num cliente e tomar um choque lá na frente do cliente. Não é legal. Perde credibilidade. E sem contar que às vezes você perde o cliente, né? O cara às vezes não tem muita noção do que está fazendo, mas não você sabia o que você estava fazendo, mas o teu aparelho te prejudicou, né? Então é muito importante. Beleza? Outra situação. Ter o cuidado para não fechar um curto-circuito em circuitos energizados. A gente vai estar fazendo medições em circuitos energizados, então se fechar um curto, pessoal, vai causar danos, né? Então tem que ser tomado muito cuidado para isso também. Manter o aparelho sempre bem acondicionado e cuidar quando for transportá-lo, quando for utilizá-lo. A gente falou agora há pouco, né? Conferir antes de sua utilização se o aparelho está funcionando corretamente, pois todo equipamento pode estragar de uma hora para outra. Testar o equipamento antes de utilizar também. Verificar o circuito que está vendo, que você vai fazer a medição, e verificar o ambiente, né? Evitar que mais pessoas se aglomerem próximo de você para fazer essa medição. Porém, sempre serviço com eletricidade, no mínimo 2 pessoas. Acontecer alguma coisa com uma, a segunda pessoa já sabe onde desenergizar o circuito para evitar um dano maior. Uma outra boa dica é a de que, após tentar a existência de uma grandeza elétrica em um circuito energizado, faça a conferência do aparelho no circuito energizado.
Assim é possível verificar se o aparelho está funcionando da maneira correta. Havendo dúvidas sobre o resultado do teste, vale a pena repeti-lo, pois é importante que haja segurança em eventuais testes e medições futuras. Então, pessoal, tem uma situação aí que eu posso deixar para vocês. Eu tive um professor bastante chato na faculdade a respeito disso. Ele não aceitava medição, uma só medição. Eu montei um aparelho lá, fiz um circuitinho legal lá no laboratório. Na hora de montar o relatório para ele não aceitava uma medição só. Por quê? Porque ele sempre falava que uma medição, às vezes ele pode pegar os extremos de um circuito, ou para mais ou para menos. Então o ideal, que ele sempre indicava para a gente, fazer 3 medições. De 3 a 5 medições e tirar a média do valor dessas medições. Isso era o que ele sempre nos exigia e é uma dica muito importante também para você ter o valor o mais real possível. Por mais que a gente está usando equipamentos de boa qualidade, equipamentos normatizados, mas podem ocasionar situações também. E pega uma avaria no circuito, uma queda de tensão bem naquele momento, um pico, e vai fazer uma medida errada. Então, se você fazer mais medições e tirar a média, evite esses problemas. Então, seguindo ali na apostila, ele traz também aparelhos para testes. Não indico, tá, pessoal? Mas em emergência a gente pode usar, né? Os aparelhos de teste possuem uma função bastante simples, meramente verificar se existe ou não grandezas elétricas atuando no circuito testado. Esses aparelhos de teste servem, por exemplo, para ajudar a identificação de fio-fase energizado de um circuito elétrico, diferenciar o fase e o neutro. Ali já na sequência ele traz a lâmpada neon. É uma lâmpada que possui a função de acender quando um dos circuitos dos seus terminais entra em contato com um elemento energizado e o outro entra em contato com o terra. Geralmente apresenta-se sob uma forma de uma caneta ou chave de parafuso, conforme a figura ali, né? Sendo a ponta da caneta ou da chave um dos terminais, enquanto o outro faz o papel de terra através do próprio corpo da pessoa. Isso que eu não indico, pessoal. Por quê? Você vai estar utilizando o teu corpo de terra, que vai estar para fazer a verificação de diferença de potencial. Porque teu corpo é o terra, lá é a fase, então ele acende a luz e começa fechando esse circuito. Então, por mais que esteja uma corrente baixa, vai ter uma corrente passando pelo seu corpo. E se uma caneta dessa está danificada, você vai estar levando um choque. Então, não utilizem, pessoal, evitem. Hoje a gente tem canetas de detectar tensão que ela faz por teste. Você aproxima ela, você não precisa encostar na fase, você vai saber que ela está energizada, é aquela fase. Então, utilizar equipamentos modernos, pessoal, evitar equipamentos mais antigos que, conforme a chave que vai usar o teu corpo de terra. Tranquilo? Seguindo ali, né? Por conta da grande resistência interna que possui a lâmpada, a corrente circulante não é capaz de produzir a sensação de choque em quem utiliza. Porém, se tiver danificada, vai fazer dessa forma, né? Contudo, o uso de equipamento é restrito a circuitos de baixa tensão, assim como as instalações elétricas residenciais. Aqui fala baixa tensão, mas 220 mata, pessoal. 220 mata. Então, tem várias situações que podem ocasionar, então não é brincadeira, vamos usar os instrumentos certos. Esse instrumento possui a vantagem de indicar simplificadamente a presença de tensão no local a ser analisado. Quando a ponta do aparelho encosta em um fio, ele energiza e acende a lâmpada, já quando essa ponta encosta em um fio neutro, não acende. Há ainda aparelhos que possuem lâmpadas neon dotadas da mesma principalmente funcionamento para que possibilita ainda a identificação. Valor aproximado da tensão, isto é, pode saber se o circuito é 127, 220 ou 380 volts. Atenção, não é recomendada a utilização de uma lâmpada neon sem invólucro quando se está sozinho, pois há a possibilidade dela estourar e causar algum acidente. Então, já falou tudo, né? Acidente. Então, ela sempre vai ter alguma forma de fazer acidente, até por isso está proibido de vender essa chave. Algumas lojas possuem ainda,
que é o estoque mais antigo. Você já tá imaginando, pessoal, tá 5, 10 anos às vezes parado uma chave dessa lá na loja e eles não conseguem mais vender, mas é funcional. Alguns ainda utilizam, mas reforço, não indico. Beleza, pessoal? Seguindo, teste com lâmpada. O que seria esse teste? É uma outra maneira de identificar os fios fase e o neutro de uma instalação elétrica interna, através de uma lâmpada incandescente 220 volts ali mostrada, colocada em um receptáculo com fios terminais. Assim como ocorreria com a lâmpada neon, um desses terminais deve ser ligado a um condutor devidamente aterrado, uma haste no chão ou uma malha existente, enquanto o outro é ligado a um dos fios que se deseja testar. No caso de a lâmpada acender, se trata do fio que se encontra com o contato terminal ao fio fase. Caso a lâmpada permaneça apagada, sabe-se que o fio testado é o neutro. Então aqui já é um teste, não é? Você não está usando o teu corpo para fazer a medição para saber se tem tensão ou não. Então já é um teste que pode ser feito. Você consegue identificar a fase através de duas lâmpadas, você conecta e desconecta do aterramento ou da tomada que você está testando, você vai encontrar qual que é o fio fase. Então é um teste possível de se fazer, mais tranquilo, sem correr o risco de um acidente. Um cuidado: a lâmpada incandescente a ser utilizada precisa ser fabricada para a tensão 220, pois pode acontecer que os dois fios que se espera identificar sejam fase e o mesmo transformador alimentador da instalação elétrica seja 220 e entre a fase neutra. Caso assim seja, a lâmpada 127 ela pode acabar estourando no teste e provocar um acidente. Por conta desse risco, recomenda-se que a lâmpada esteja sempre envolvida em um anteparo. Isso são algumas medidas de segurança, né? A lâmpada cuidadosamente manuseada em uma área para fazer o teste. Então é um teste possível de se fazer. Então, agora a gente terminou a sala nova, falou um pouco dos testes para ser feito, como que é a parte mais simples. Agora a gente vai começar ali para a aula 10, ali a gente vai ir se aprofundando um pouco mais nos aparelhos. Ali ao início dessa aula fala ali da lâmpada série, que é capaz de verificar a continuidade do equipamento ou circuito elétrico, né? A lâmpada a ser utilizada precisa ser de baixa potência, possibilitando assim estabelecer o limite dos valores de corrente, de modo de evitar danos do equipamento que está sendo testado. A lâmpada deve ser colocada em série com relação ao equipamento a ser testado e, se ao ligar o aparelho a lâmpada acender, significa que está com continuidade do circuito. Então ali é para saber se o circuito está fechado, não está rompido, né? Um circuito pequeno aqui, né, que está no exemplo na apostila. Mas assim, pessoal, se a gente tem às vezes um circuito maior em casa, algum outro equipamento difícil de seguir, que está embutido em parede, esse teste é bastante utilizado para saber justamente se o teu circuito está corrompido, está com algum problema, através de um teste simples, né? Seguindo aí, né, são instrumentos capazes de fornecer os valores numéricos das grandezas que estão sendo medidos. Isso é feito através de escalas e gráficos. Então, aparelhos de medição, pessoal, são instrumentos capazes de fornecer algum valor para vocês, o valor do que vocês quiserem, o que vocês precisam. Os aparelhos de medição são classificados de acordo com a maneira peculiar de cada um dos seus de indicar os valores de medidos. Essa classificação divide os instrumentos em três tipos. Indicadores são aparelhos capazes de fornecer os valores instantâneos das grandezas medidas, conseguindo através do movimento de um ponteiro em uma escala de uma tela digital. Ali já está para você ter uma ideia de equipamentos analógicos e digitais. Tranquilo? Registradores possui como princípio de funcionamento algo semelhante ao dos instrumentos indicadores. No entanto,
Possui uma pena adaptada à extremidade do ponteiro para assim colocar a tinta. Uma tira de papel corre sobre a pena com a graduação na escala conveniente. O papel se mantém em velocidade constante através de um mecanismo de relojaria. Assim, os valores da grandeza medida são apresentados a cada instante durante o tempo desejado. Instrumentos desse tipo podem utilizar um disco ao invés da tira de papel. Quando isso ocorre, o tempo de medição é limitado a uma volta do disco. São equipamentos mais caseiros, não equipamentos pouco utilizados hoje em dia, que eu acredito que nem seja necessário se aprofundar, que todo esse tempo que eu estou aí no mercado nunca mais utilizei equipamentos lá dos anos 90. Integradores são aparelhos capazes de somar valores instantâneos e fornecer a cada instante o resultado acumulado. O aparelho integrador pode ser ponteiros de sincrômetro ou de digital. Os medidores de energia elétrica das residências são um exemplo disso. Aqui os integradores já são medidores que a gente já tem mais no dia a dia, São o que está ali no nosso padrão de entrada, que está somando sempre o que a gente está usando, somando dos valores já medidos anteriormente. Por isso que se diz integradores. Então, seguindo ali na apostila, a gente já começa a falar um pouco de amperímetro e voltímetro. O nome mesmo já diz, amperímetro fazer medição de corrente e voltímetro fazer medição de tensão. O amperímetro é um aparelho usado para medição de corrente elétrica em determinado circuito. Para sua corrente utilização, é necessário que ele seja ligado em série com o circuito. Então, vamos fazer medição de corrente e eu preciso abrir o circuito, exceto se eu for usar um alicate amperímetro, que isso vai ser na próxima aula. A gente vai estar conversando sobre o alicate amperímetro, tranquilo? Já o voltímetro é um aparelho utilizado para medir a tensão de determinado circuito. Para sua correta utilização, é necessário que ele seja ligado em paralelo com a carga. Ali na apostila tem uma imagem que ilustra bem certinho como que é feita essa medição. O amperímetro abre o circuito no início ou no final, vou estar fazendo a medição na corrente igual. E o voltímetro, que está desenhado com a letrinha V ali no meio, se faz a medição em paralelo, para saber a diferença de potencial da carga. Beleza? Então, agora eu quero deixar um pouco mais simplificado essa parte de amperímetro, pessoal. E na apostila ele fala um pouco, mas não se aprofunda muito, tanto do amperímetro como do voltímetro. Vamos começar pelo amperímetro. Como já falado anteriormente, é um equipamento utilizado para medição de corrente elétrica que percorre um elemento do circuito elétrico. Para que isso seja possível, é preciso que o voltímetro seja colocado em série com esse elemento, internamente. Beleza, pessoal? Consideramos um circuito simples, no qual uma lâmpada é ligada a um gerador. Se desejarmos medir a intensidade da corrente elétrica no circuito, devemos conectar um amperímetro nesse circuito. Isso se faz necessário porque a corrente elétrica que passa pelo amperímetro deve ser a mesma que passa pelo elemento. O amperímetro será considerado ideal se a intensidade da corrente elétrica for a mesma antes e depois da instalação do aparelho para fazer a medição. Mas na prática isso não acontece. Todo amperímetro tem uma resistência interna, fazendo aumentar a resistência equivalente do circuito. Isso significa que a intensidade da corrente elétrica antes da ligação do amperímetro não é igual à intensidade correta que está na saída do amperímetro, justamente por causa dessa resistência interna do aparelho. O amperímetro altera o valor da intensidade da corrente, o que representa um problema frequente para a física. Na maioria dos casos, os aparelhos alteram o valor da grandeza a ser medida. Para contornar esse problema, os fabricantes de aparelhos procuram construí-los da menor resistência interna possível. Se a resistência interna do amperímetro é muito menor que a resistência elétrica do elemento por qual passa a corrente elétrica que se pretende medir, o amperímetro não afetará de maneira significativa o valor da corrente elétrica, e a medida ou pedido estará dentro do limite aceitável. De modo geral, podemos dizer que o amperímetro é considerado ideal
quando a sua resistência interna pode ser desprezada, ou seja, pode ser considerada igual a zero. Isso não acontece, pessoal. Não existe equipamentos que tenha a resistência interna igual a zero. Vai estar próximo, vai ter resistência muito próxima a zero, porém não vai ser. Então, quando se pretende fazer medições em circuitos eletrônicos, que são circuitos mais sensíveis, os equipamentos costumam ser um pouco mais caros, tanto para circuitos eletrônicos como circuitos de alta tensão também. Então, os equipamentos costumam ser mais caros para esse tipo de situação, justamente por causa dessa situação. Beleza? Tá, eu quero fazer medição de corrente, mas corrente alternada ou corrente contínua? Isso altera a medição do meu circuito? Quando você utiliza um amperímetro em um circuito de corrente alternada, não é necessário se preocupar com a sua polaridade. Isto é, qualquer um dos seus terminais pode ser conectado à fonte ou à carga. No entanto, se eu for fazer uma medição em corrente contínua, é necessário se atentar às polaridades que você vai medir, positivo e negativo, no caso, né? Principalmente para equipamentos analógicos, porque o equipamento analógico ele não vai conseguir, em alguns casos, ele não vai conseguir fazer medição negativa, o que vai forçar o ponteiro para baixo e ocasionar a quebra do equipamento. Porém, se ele pode fazer tanto negativo como positivo, não vai ocasionar danos. E a parte do negativo ele vai dar um erro, do digital ele vai dar um erro, você não vai conseguir fazer a medição se você inverter os polos. Você inverte, faz a medição da forma correta e daí funciona. Tranquilo? Então, medição de corrente contínua e corrente alternada, deve-se tomar esse cuidado para não inverter o polo. Beleza? Voltímetro. O voltímetro é um aparelho que mede a diferença de potencial entre dois pontos do circuito elétrico. Para que isso seja possível, é preciso que o voltímetro seja colocado em paralelo ao trecho ao elemento do circuito no qual você quer medir a diferença de potencial. Assim como o amperímetro, o voltímetro também pode interferir no circuito, fornecendo uma medida de diferença de potencial da real. Para que isso não ocorra, pessoal, a resistência interna do voltímetro é o contrário da resistência interna do amperímetro. Lá no amperímetro, como você abre o circuito, teria que ser uma resistência mínima possível, né? Já no voltímetro teria que ser uma resistência máxima possível, para não ter passagem de corrente dentro do voltímetro que afeta o circuito. De modo geral, podemos dizer que um voltímetro é considerado ideal quando sua resistência interna é tal que a intensidade da corrente elétrica que passa por ele é desprezível, praticamente zero. Assim, o voltímetro ideal tem a resistência interna infinita, outra situação que não existe, né? Então ele tem essa perda, porém sempre levar em consideração a escala que você está fazendo a medição para não interferir no circuito. A respeito de realizar medições em corrente alternada e corrente contínua para fazer medição de tensão, pessoal, a mesma situação que eu falei ali a respeito do amperímetro se leva em consideração para o voltímetro também. Inverter polo em equipamentos analógicos pode ocasionar a danificação do equipamento ali, numa parte do disco. Então, também tomar cuidado nessa situação, beleza? Continuando aí a parte da aparelho de medição, ali na apostila ele fala do watímetro. O watímetro também, o nome dele já diz watts, já lembra, né? Watts é a unidade de medida de potência, então você consegue fazer medição de potência, né? Potência em watts. O watímetro acumula as funções do voltímetro do amperímetro. Nesse aparelho indica-se terminais comuns que devem ser ligados ao lado da carga. Na imagem ali, pessoal, da apostila, ele está fazendo uma medição ali paralela da carga para saber o valor da tensão, e ele está abrindo o circuito e fazendo medição de corrente. Então, com esses dois valores, ele faz um cálculo da potência, que a potência é a tensão vezes a corrente. Ele vai saber o valor da potência e vai passar para o display do aparelho. Então, ele utiliza o voltímetro amperímetro para encontrar esse valor.
beleza? Não que ele está medindo a potência real ali, entende? Que está sendo consumida a potência específica do circuito. Não, ele não está fazendo medição de potência. Ele está fazendo medição de corrente e tensão, resolve a fórmula interna e ele passa o valor no display da potência. Tranquilo? Entenderam a sacada ali do watímetro? Qualquer dúvida ali, pessoal, o chat aqui, tá? Tô online aqui, vamos conversando. E vão deixando o nome aí na chamada ali também, tá? A chamada vai ser feita pelos nomes ali de quem tá colocando ali no chat. Então não esqueça de colocar seu nome ali, tá? Ali seguindo na postímetro, ohmímetro. Também, o nome já diz, ohmímetro, lembra ohm, né? Ohm é a unidade a grandeza de resistência. Então se trata de um aparelho de fazer medição de resistência elétrica. Além disso, também serve para verificação de continuidade em um circuito elétrico. Continuidade. O que seria isso, pessoal? É bastante utilizado isso, hein? É uma função do multímetro que eu posso dizer que ela está entre as mais utilizadas por um eletricista. Por quê? Eu chego lá numa máquina, a máquina não funciona, eu não sei o que é, por onde eu começo? Eu vou medir a tensão, tá chegando a tensão no meu painel, na minha máquina, tá legal. Tá. Ela não liga o motor. Eu aperto o botão para ligar, ela não liga. O que acontece? Eu começo a seguir cabo. Parece que tem cabo rompido, tem um componente danificado, tem alguma situação, algum comando que não está entrando por algum motivo. E eu uso essa função do ohmímetro, no caso aí, de continuidade, para ir seguindo o meu circuito da máquina. Então eu vou lá, pego da alimentação, vou até lá, faço medição. Ó, aqui está dando sequência, então aqui está chegando informação. Aqui está dando continuidade por relé, então está funcionando. Opa, do botão para o meu contator não está funcionando, está dando continuidade, porque não está chegando informação que ele tem que ligar. Pode ser um cabo rompido, pode ser um cabo solto. Então aí você consegue achar o problema da tua máquina, às vezes um problema simples, mas que levaria algum tempo para realizar encontrar esse problema. E essa continuidade ajuda bastante no dia a dia, então, pessoal. Seguindo aqui, né, falando um pouco mais do watímetro também, né, um equipamento composto por bobina, do voltímetro e do amperímetro, que faz a conversão do valor, né. Do mesmo jeito que o voltímetro, o watímetro mede a tensão sem curva de qualquer fluxo de corrente e também mede a corrente sem inserir alguma queda de tensão em suas extremidades. A bobina do voltímetro interno dispõe uma resistência que diminui a corrente que flui por meio do mesmo, através do voltímetro e uma curva da bobina. Um aspecto muito importante é saber que o sobrecarga pode deteriorar a bobina do medidor de energia, o que pode alterar as medidas precisas. O instrumento de medição também pode realizar armazenamento de energia para tolerar o campo elétrico. Então, são equipamentos que já levam em consideração, eu tenho um circuito interno maior, já tenho passagem de corrente, valor de medição, então vai dar um campo maior, então ele tem que absorver esse campo para não interferir no valor da medição, não interferir no valor do que vai aparecer no display, né? Então são algumas coisas que é levado em consideração. Então, eu já falei anteriormente, às vezes algum exemplo que eu falava de multímetro ali para vocês, né? Então a gente tem voltímetro, que mede tensão, amperímetro, que mede corrente, watímetro, que mede tensão e corrente e converte para potência, ohmímetro, que mede a resistência. Mas o multímetro, o que o multímetro mede, né? Ele não está falando uma grandeza nele, mas também o nome dele já diz algo, pessoal. Ele é um equipamento destinado a fazer medição de várias grandezas. O multímetro ele tem a escala para fazer medição de tensão, de corrente, detectar tensão, resistência, escalas mais variação de escala,
Entre outras situações que daí varia de um fabricante para outro, né? Até lanterna alguns já tem. Então o multímetro hoje posso dizer que são o aparelho mais utilizado. Eu não vou ter um aparelho, um amperímetro só que vai fazer a medição só de corrente na minha bolsa. Até eu posso ter para casos específicos, né? Eu tenho um motor que mede uma corrente mais alta, né? Eu vou precisar fazer medição. Aí pode ser que eu tenha. Mas não, o multímetro é o ideal para o dia a dia, que às vezes eu estou num cliente ali, eu tenho na minha bolsa, ele faz para fazer medição. É o equipamento que são mais utilizados, né? Outros aparelhos de medição também, a gente pode destacar aí também o fazímetro, que é bastante utilizado quando eu vou fazer um exemplo. Eu vou relocar uma máquina de lugar. Vou tirar de uma fábrica e colocar em outra. Só que ela tem uns 20 motores instalados. Se eu inverter uma fase, eu posso ocasionar a rotação inversa no motor. O que seria, pessoal? Eu tenho a fase RST. Essas fases RST elas são conectadas no meu motor e vai fazer girar no sentido. Se eu inverto a polarização dessas fases, ele vai ocasionar a bobina ser invertida do motor, que pode ocasionar, ou que pode não, o que vai ocasionar o motor girar no sentido contrário. Então é muito importante saber ligar a fase RST que está na sequência lá, na mesma sequência que eu vou estar ligando na outra fábrica. Por quê? Eu tenho vários motores que às vezes só giram no sentido. Às vezes eu ligando ele lá, ele vai invertido, ele vai girar uma esteira que não poderia girar para o outro lado, ou quebrando um eixo, danificando um pistão. Então são cuidados. O fazímetro é muito importante justamente para isso. Definir as fases, a sequência de fases que está aqui. Ele não está em RST, ele está RTS. Então eu vou ter que ligar nessa sequência lá na outra fábrica para a minha máquina funcionar perfeitamente que ele está funcionando aqui. Tranquilo? Outro equipamento que é bastante utilizado é o frequencímetro, para medir frequência, né? Quantos hertz, que às vezes acontece, tem máquinas que não funcionam em 60 Hz, que é o nosso padrão, que vai ter que fazer medição, de colocar um transformador para fazer essa conversão, uma saída de uma tensão diferente, talvez, de uma frequência diferente. Ele faz a medição com o frequencímetro para conseguir saber se está adequado ou não para aquele equipamento. Tacômetro. Tacômetro é um nome mais diferente, né? O que ele faz? Ele faz a medição de velocidade, rotação de motor em RPM, rotações por minuto, né? Então é bastante utilizado. Um exemplo que eu posso dar aí para vocês eu fiz uma automação lá, a minha máquina tem que trabalhar em 50 metros por minuto, né? Eu posso converter, né? 1500 RPM no caso. Então eu utilizo o tacômetro para verificar se a minha máquina está trabalhando na velocidade correta, né? Ou eu vou ter que instalar um inversor com potenciômetro para fazer esse ajuste fino, ou vou fazer uma conversão no CLP conforme está a instalação. Então você consegue trabalhar com ele dessa forma. Então a gente falou de todos esses equipamentos, mas a gente também consegue separar esses equipamentos em dois grupos: equipamentos analógicos e equipamentos digitais. De uma forma geral, os instrumentos de medição são divididos dessas duas formas. Geralmente os analógicos, pessoal, são destinados para fazer medições mais precisas em equipamentos eletrônicos, onde eu tenho uma variação às vezes ali muito rápida, eu consigo detectar, sabe? E os digitais é o que mais é utilizado hoje no dia a dia todo. Dificilmente você vai estar com um multímetro analógico. Isso, equipamentos, os mais antigos eram analógicos e hoje os analógicos são provavelmente para mais situações específicas, né? Então, duas diferenças grandes entre elas. Então, uma medição também pode ocasionar um erro. São os erros de medição. Considerando-se um determinado instrumento analógico, por exemplo, né, tem-se que medir
a resposta de uma grandeza elétrica. Né? É necessário que o sistema medido forneça ao medidor a energia necessária para deslocar suas partes móveis. Isso indica que o processo de medição frequentemente provoca uma perturbação na grandeza a ser medida. Sendo assim, uma vez que não se pode evitar a modificação introduzida pelo instrumento de medida, procura-se minimizar. Portanto, verifica se a leitura indicada no medidor sempre estará sujeita a erros, sem certeza, tanto nos instrumentos analógicos quanto nos digitais. Define-se erro. A diferença entre dois valores real, o medido e o verdadeiro. Os erros, por sua vez, podem ocorrer de forma sistemática, os quais aparecerão em todas as medidas e sempre com os mesmos valores. Eles surgem, em geral, devido às características fabricantes do instrumento. Por exemplo, eu tenho um instrumento que eu vou medir tensão e sempre está 220 certinho. Então, opa, tem uma coisa errada. A gente sabe. Às vezes tem 222, 223, às vezes cai para 219. Tem essa variação conforme o que está sendo utilizado na rede. Então, esses valores nem sempre são os verdadeiros, né? Então tem que tomar cuidado. Está sempre dando 220 no multímetro. Ele está certo. Tentar testar com o outro, fazer uma contraprova ou mandar para calibração. Os erros também podem ser acidentais, surgindo de uma forma aleatória para cada medição, ou seja, variam de leitura para leitura e afetam as medidas do modo imprevisível. Por exemplo, em instrumentos analógicos, estes erros podem surgir em função de atritos mecânicos e desbalanço no sistema móvel, entre outros motivos. Outros erros também que a gente pode considerar são os erros grosseiros, que podem ser através do ser humano, né? Por exemplo, a má utilização do instrumento ou instrumento não adequado. E essas geralmente são os maiores erros que acontecem ainda, sabe? É o erro humano. Medir tensão com escala errada, usar uma ponteira de prova não adequada para a escala de tensão do equipamento. O que seria essa ponteira de prova, pessoal? Talvez eu não falei anteriormente ali. Eu tenho meu aparelho de medição, mas eu tenho que levar ele à parte viva, fazer a medição da parte viva. A gente faz aquele caminho e aquela ponta, né? Essa é a ponta de prova. Tranquilo? Então, às vezes, um mau manuseio dela, uma má conexão dela faz uma medição errada. Também é um ponto a se levar em consideração. Então, a gente falou dos aparelhos, mas os aparelhos também, pessoal, a gente consegue classificar eles em categorias de 1 a 4. O que seriam essas categorias? Seriam categorias de faixa de tensão que eles atingem. Por exemplo, a categoria 1. O valor da categoria 1 às vezes vai até 300 volts, categoria 2 até 500, 3 até 750 e 4 750 para cima. Então, sempre que for utilizar um equipamento, levar em consideração isso. Eu vou trabalhar geralmente em baixa tensão. Eu vou usar equipamentos até 500 volts, né? Não, eu tenho usar em alguns clientes meus ali, ou da minha empresa aqui, eu tenho um motor que vai trabalhar com uma tensão maior. Então eu preciso de um equipamento com uma faixa de tensão maior, né? Então, você em consideração isso também. Então, pessoal, sempre que for comprar um equipamento, levante todos os locais que você vai fazer a medição. Levantou isso? Aonde eu vou utilizar ele? Quais as faixas de tensão que existem naquele meu cliente, na minha fábrica? Minha faixa de tensão que eu vou estar lendo é de 0 a 1000 volts. Então, vou comprar um equipamento nessa escala. Eu tenho motores muito grandes, às vezes vou acabar tendo que fazer medição. Faixa de corrente na escala do multímetro ou do amperímetro, naquela que você vai precisar usar. Tranquilo? E deixando frisando novamente, pessoal, segurança em primeiro lugar.
eu não tenho a escala adequada, não adianta eu colocar meu aparelho lá e fazer medição, que a medição não vai ser correta, e vai danificar meu equipamento. Então, não adianta teimar. Descarta aquele instrumento no momento, busca o instrumento correto, faz a medição da forma correta, e depois você vai ter aquele instrumento anteriormente fazer medição na faixa de tensão, que é destinado na faixa de corrente, na faixa de potência e assim por diante. Então sempre levar em consideração isso, pessoal. Sempre fazer a medição correta, sempre tomar os cuidados, trabalhar com luva, trabalhar com vestimento de NR10, equipamentos de proteção individual. Sempre que for fazer uma medição com um bote de borracha, com biqueira de PVC, se for o caso, se for necessário, mas nunca com biqueira de ferro ou metal. Sempre for fazer esses trabalhos com elétrico, pessoal, trabalhar em duas pessoas, não trabalhar sozinho, que às vezes acontece uma situação, você contrai o teu músculo lá no choque elétrico, você não consegue se soltar. Umas outras situações aí que podem ocasionar parte viva, evite trabalhar com parte viva. Mas se vai ter que fazer uma instalação ali, vai ter que fazer uma medição com a parte viva, que se no caso seja o circuito energizado, fazer com segurança. Tranquilo? Então, pessoal, a aula de hoje seria isso. Corrigimos aí o nosso exercício do desafio da semana. Falamos aí dos aparelhos de medições de grandezas elétricas. A próxima aula aí, a ideia é a gente falar aí do alicate volt amperímetro, para fazer mais um aparelho de medição. Mais para sequência a gente também está falando aí de fornecimento de tensão, tipos de fornecimento, classificação de tensão, e daí já vamos partir para quadros de distribuição de circuitos. Tranquilo? Se Deus quiser, aí nas próximas aulas a gente volta a ter nossa aula normal aí no polo da Jumper aí, pessoal. A gente consegue recuperar às vezes um pouco aí das dúvidas que ficarem durante essas aulas online. Mas, pessoal, por favor, me pergunte. Eu tô ali no chat, eu tô no WhatsApp, me pergunte. Não fique com a dúvida, que às vezes você acaba esquecendo, depois você vai resolver o exercício novamente, volta aquela dúvida. Então, se tiver alguma situação, já conversamos. Se tiver também alguma sugestão aqui para nossa aula, para a próxima aula aí também, pessoal, que do jeito que está encaminhando as coisas, possivelmente vai ser mais uma aula online. Então me deixem sugestões aí, o que a gente pode melhorar, estou aberto aí a sugestões. Quem não colocou o nome aí no chat, na chamada, coloque para não ficar com falta. A frequência é muito importante aí para nós, pessoal. Então, a ideia, por mais que as aulas estão sendo online, aí vamos manter aí as aulas acontecendo, vocês assistindo elas, e vamos conversando aí, tá? Agora já na sequência aí eu vou estar postando ali no grupo do WhatsApp o desafio dessa semana. Lembrando, o desafio dessa semana vai ser próximo muito parecido do que foi da semana passada. Eu vou mudar praticamente valores, pessoal. Por quê? Porque isso aquela lei, né? Eu pratico uma vez, não entendi. Pratico duas vezes, comecei a entender, mas errei. Pratico 3 vezes, estou entendendo, errei. Pratico 4, estou entendendo, comecei a acertar. Pratico 5, entendi e acertei. Entende? Então, eu só vou parar de fazer os exercícios aqui, os desafios, pessoal, quando todo mundo acertar as questões. Beleza? E até quando a gente voltar às aulas aí. Então, semana que vem a aula não envolve cálculo, mas também vou estar fornecendo aí pra gente algum exercício aí de circuitos, porque essa parte é muito importante aí para a sequência. Beleza, pessoal? Então, acredito que por hoje seria isso. Reforço, qualquer dúvida estou à disposição. Quem não deixou o nome ali no chat, por favor, deixar para não ficar com a falta. E qualquer dúvida aí, pessoal, estou à disposição, tá bom? Bom final de semana a todos aí. Se cuidem, né? As coisas possivelmente essa semana vão estar voltando a abrir aí, porque o governador está falando, porque há boatos. Porém,
Se abrir, manter os cuidados aí de higiene nas mãos, no rosto aí, né? E se não abrir, pessoal, ficar em casa, tomar os cuidados em casa também, né? Cuidar de quem a gente gosta aí pra não tá passando doença aí pra um avô, pra um pai, pra uma mãe, que Deus o livre, né? Então, se, se é pra gente se cuidar, vamos se cuidar, vamos estudar, vamos aproveitar esse tempo em casa aí para fazer umas aulas online aí que a Jumper mesmo estava disponibilizando aí para vocês. Vamos aproveitar esse tempo aí para o conhecimento aí, em prol do conhecimento, em prol do crescimento profissional, porque depois que tudo isso aí passar, possivelmente vai ter muitas oportunidades abertas aí, quem tiver um conhecimento maior da área que quer atuar aí vai estar entrando no mercado com mais facilidade, pessoal. Beleza? Então seria isso. Um bom final de semana a todos aí. Qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Um abraço aí, pessoal. Até mais.